Fußball em Porto Novo. Fußball significa futebol em alemão. Hoje nós estamos em São Lugero, fizemos a gravação do Esporte Clube São Lugero, mas nós não poderíamos deixar de gravar um programa especialíssimo, sobre uma outra modalidade, que é o voleibol. Nós já fizemos do futsal, do futebol de salão, e vamos fazer uma sobre o voleibol em Itapiranga. E a comunidade de São Lugero foi a precursora do voleibol no município de Itapiranga. Eu estou aqui com o nosso amigo Olívio Nils, o Vica, e com o Nelson Sete, que foram jogadores na época no voleibol, nos primórdios do voleibol em Itapiranga. Depois eles nos contam a história, as peripécias que tinha na época, imagine, para jogar voleibol nos anos 60, 70. E a relíquia que eu estou vestindo, o Vica está vestindo, olha aqui, ó. Essa camisa aqui, ó, com esse uniforme, o time de São Lugero foi campeão de um torneio municipal em 1976. Foi realizado lá na FUNEI, na cidade de Itapiranga. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Então o nosso amigo Vica e o nosso amigo Nelson vão nos contar algumas histórias do voleibol de Itapiranga dos anos 60, 70, meados de 80. Iniciar a nossa conversa dizendo que a nossa comunidade aqui, o povo daqui, naquela época, era todo descendente de São Lugero, lá do sul de Santa Catarina. Naquela região se praticava muito voleibol. Lá era um esporte tradicional e os imigrantes que vieram de lá para cá, eles trouxeram também esse esporte. E o Vica, nada mais do que o Vica, para contar um pouco como se conduziu esse esporte aqui na comunidade e até onde se chegou, né? Quando eu vim foi em 62, eu vim de São Lugero, lá da Matriz. Daí eu tinha um tio, o Geraldo, ele foi vice-campeão brasileiro no vôlei. Ele é que traduziu, ele continuou o vôlei aqui em São Lugero porque ele era muito fã do vôlei, né? E daí ele reuniu a família, reuniu aí uma turminha e começaram a treinar vôlei, né? Que nem o primeiro campinho que eu comecei a treinar era ali no Bertinho, ali do outro lado do arroio lá, né? E depois foi aqui, né? Quando nós estava com um time bem montado, que era um time praticamente uma família. Nosso time era praticamente uma família. Que nem os primeiros aqui eram 2 tios e 4 sobrinhos, né? E daí comecei a me introduzir o vôlei, nós treinávamos de tardezinha ali, depois que nós mudamos o campinho para cá. Nós todo dia de tardezinha nós treinávamos vôlei ali, né? E daí quando nós chegamos naquela época que foi inaugurado o Gremup lá, que o irmão Júlio fez um torneio grande, isso veio acho que uns 30 times de vôlei, que veio até um time de Chapecó, né? Ali do Rio Grande veio uns 3, 4. E daí nós recebemos uma carta para ir jogar isso. Daí comecemos a treinar de noite com 4 liquinhos ali, ó. Então, né? Para nós pegar o treino aqui na ponta de dedo. Porque naquele tempo não valia isso aqui, né? O Vica está falando, nos anos 60, a recepção do saque, ela não existia manchete.
Não existia manchete. Não, era a ponta dos dedos. A recepção era na ponta dos dedos. E porque a regra era o seguinte, tu não podia pegar com as duas mãos. Assim, né? Ou tu pegava com a mão ou pegava aqui. Era, né? Senão era falta. Então hoje o vôlei está muito mais melhor para jogar do que naquela época. E a bola já pesava uns 30 quilos a mais, né? E daí nós começamos ali, daí depois eu joguei um pouco na quadra ali Atrás do clube. Atrás do clube. E daí quando nós recebemos aquela carta do Júlio para jogar aquele torneio lá que veio um monte de time. Daí fomos lá. Tiramos campeão, fomos campeão lá, ganhamos de 3 passos na final. O Ipiranga de 3 passos. Foi um jogo duro, mas o Nelson deve estar lembrado. Sim. Domingo. Eu conto aquela jogada do Nego lá, do saque que ele deu, que a bola picou e parou. Sabe dessa história? Sim, sei. Porque nós tínhamos o irmão ali o irmão do Bertinho. Ele tinha o quê? 2 metros de altura? É. Ele foi um dos melhores cortadores que Itapiranga já teve. Ele deu uma cortada do lado de baixo do Gremup, ali se pega num mato. Mal fechado ele cortava. Ela picou na quadra, parou na frente da igreja matriz. Daí nós, quando estava jogando o torneio lá, nós fomos domingo de manhã. Daí terminou lá pelas 8 da noite. Tinha uma iluminaçãozinha assim, um cordão de fio de luz lá. Para nós dificultou um pouco aquela hora para jogar de noite. E daí nós tínhamos um torcedor fanático, que era o Gilberto Engs, né? Ele chegava a invadir a quadra lá. Só interrompendo, o pessoal que hoje joga voleibol, salão, qualquer coisa, com essas iluminações que tem hoje, se for comparar com o que ele falou no Gremup, na época tinha 2 postes atrás das traves, e aí passava um fio de iluminação por cima da quadra, e ali tinha, se não me engano, 5 ou 6 lâmpadas penduradas. Essa era a iluminação da época, para ver a dificuldade que era para jogar. Então, que nem a gente, que eu já praticava vôlei quando eu era piá lá em Braço Norte, na escola já comecei, né, por causa do professor que era fantástico no vôlei. E daí como o Geraldo, que era meu tio, que ele foi vice-campeão brasileiro no vôlei, ele foi tricampeão catarinense nos anos 53, 54, 55, e depois em 55 eles ficaram vice-campeão brasileiro, né? E daí aqui ele deu continuidade, ele não deixou morrer o vôlei aqui, né? Como ele gostava, né? E daí quando viemos, o campinho era ali do outro lado, ali na divisa com o Heitor. E daí depois mudamos para cá. E assim foi, o vôlei foi crescendo até nessa época aqui, ó. Até nessa época aqui. Né? Daí depois o vôlei de São Lugero ainda ele teve uma continuidade. Né? Mas daí não sei o que deu, que o pessoal no meio acho que não se interessaram mais e foi parando. Na verdade o pessoal se dispersou. Sobrou poucos jogadores, pessoal que praticava bem, começou a sair, estudar fora. Aí se dispersou, sabe como é que é. Aí cai, né? Perde o interesse. Porque o Danilo Schlickmann, tu conhece bem ele, né? Ele era um excelente jogador de vôlei. O Laurinho aí, o Bertinho, que nem o teu caso também, né? Você jogava bem vôlei, né? E assim daí Tem um fato também que vocês jogaram uma vez num torneio ali na FUNEI. Sim. Eu lembro daquele, eu lembro bem. Saiu um caminhão cheio aqui antes da noite. Sim, era esse aqui, ó. Torcedores, era dessa época, né? Aqui eu vou te contar uma história que nós jogamos contra o Banco do Brasil. O Osmar jogava no Banco do Brasil, mas ele era o único jogador, o resto não jogava nada. Osmar Schlickmann, né? Nós ganhamos de 30-0. O Banco do Brasil não fez nenhum ponto. Porque naquela vez não era ponto direto, né? Tinha que ter rodízio. Eu vou ajudar o Vic um pouco. Essa foto que ele está mostrando aqui, isso foi, depois a gente vai mostrar mais com zoom, em close. Foi um campeonato municipal que foi feito em 76 na FUNEI. E o time de São José ficou campeão. Então depois ele pode até falar aqui quem são os jogadores, até como curiosidade. Sim. Então nós tínhamos esse time aqui, nós tínhamos 2 treinadores na época, que era o Dorvalino Sete e o Guido Sete.
E daí aqui começava com o Edésio Bus, o Wilson Obel, o Ernie Schlickman e eu, que era o melhor do time, né? O Hélio Bus e o Renato Sete. Esse era o time. Então naquela época, ainda Itapiranga, o Nuna jogava vôlei. Eu falava muito com o Nuna. O Nuna gostava muito do vôlei. Até um tempo ali ele tinha uma meninada ali que jogava bem vôlei. As escolinhas, né? Sim. Depois ele abandonou também. Então assim foi a comunidade de São Gero. Se na época nós tivéssemos uma quadra decente para treinar, né, uma coisa, mas não tinha nem luz aqui, era difícil. Nós treinava vôlei de noite, às vezes com liquinho, um em cada canto, né? Que nem nós recebemos aquele convite. Para quem não sabe o que é um liquinho, é o lampião a gás, né? O botijão aqui. Botijãozinho de 13 quilos, não, 2 quilos. 2 quilos, né? Aquele pequenininho, 2 quilos e tinha uma lâmpada em cima, né? Era o liquinho que chamava, que iluminava. Imagina a iluminação. Você jogava voleibol à noite com 4 liquinhos, um em cada canto da quadra. Mas era assim da época. Era muita vontade, né? Eu fiquei muito lisonjeado com o convite de poder participar desse projeto do resgate da história do vôlei de Itapiranga e quero agradecer aos idealizadores desse projeto, que é um projeto muito bacana e que sirva de exemplo para outros que poderão ocorrer. Então, o vôlei de Itapiranga, a minha participação lá naquela época foi até mínima, mas fiz parte desse projeto, dessa história, e que houve um incentivo muito grande, né, do professor Nuna e do professor Feda, que alavancaram o vôlei de Itapiranga. Ao mesmo tempo, na época, houve uma progressão muito grande do vôlei do Brasil, né, que culminou com a medalha de prata, daquela geração de prata que se diz, né, do Bernard, do Xandó, do Renan, do Montanaro, do Bernard, toda essa equipe. Inclusive no feminino, Isabel, Jaqueline, todos esses foram os ídolos, nossos ídolos na época, e que houve então assim um incentivo muito grande para que o vôlei chegasse naquele patamar. E isso culminou na minha época com a quase classificação para os Jogos Abertos. Isso para mim foi uma coisa muito bacana e isso incentivou outros atletas, assim como no feminino também, que foram até muito mais longe, mas que fazem parte de toda essa história. Obrigado a todos e obrigado pelo convite. Olá, amigos do voleibol. Uma satisfação muito grande poder participar um pouco sobre esse resgate histórico do voleibol. Parabéns a todos os idealizadores, né? Que sirva de incentivo para que hoje os atletas e profissionais que levam esse esporte que a gente tanto ama para todo o estado, né? Toda a região, que levam o nome da nossa cidade, do nosso município de Itapiranga, com muito orgulho para todo o estado. Eu lembro do meu início no voleibol, com 12 ou 13 anos, a convite do professor Nuna, fomos até São Miguel do Oeste jogar no estádio do Guarani, no campo lá no Guarani, onde o Guarani joga até hoje, né? Futebol de campo. No gramado teve várias quadras de voleibol, então escolas de toda a região foram até lá para jogar. E foi o nosso primeiro jogo assim, amistoso na nossa cidade que nós participamos, e ficamos aí com o 2º lugar, e isso nos incentivou, né? Além do professor Nuna, sempre está incentivando, o professor Feda, o professor Junilton, excelentes professores de educação física, logo em seguida o professor Braz, já no meu fim de carreira de aluno, digamos assim, e também me incentivou para a escolha da minha profissão. Eu escolhi ser professor de educação física, saí de Itapiranga por um tempo para estudar e decidi voltar para cá para trabalhar. Nessa volta, logo em seguida, em 2001, comecei a trabalhar com vôlei também a pedido do professor Nuna, que estava na gerência da SDR. Aí tivemos equipes fantásticas, tanto no masculino como no feminino. Fiquei 10 ou 11 anos, não me recordo certo, como treinador de vôlei. Tive parcerias incríveis aí com o professor Jason Caral, né?
o Bica, né, o professor Bica, o Fábio Oswald, hoje está dando aula no Mato Grosso, também jogou com a gente, então isso nos deixa muito feliz. Tivemos um intercâmbio aí com o pessoal de São João do Oeste, Iporã, que veio jogar com a gente também, então toda a região estava muito legal, uma época onde o vôlei estava muito forte, muito incentivo, né, no voleibol. E hoje está voltando isso para nossa alegria, né, que a gente vê que a gurizada, as meninas e os guris estão voltando a defender o voleibol, a treinar bastante, né, com muito empenho, e através da ADEV, né, associação, e é esse o caminho mesmo, tá? Não depender somente da administração, e sim seguir por conta própria com a ajuda da administração. Então fica aí um grande abraço. Precisarem da gente, a gente está aí para contribuir com histórias, né? A gente agora torce para que essas equipes que estão se formando nos tragam alegrias, né? Para a gente poder ver hoje com a facilidade da internet. A gente consegue ver as partidas também nos jogos abertos e tudo mais, né? Através do celular, então isso nos deixa muito feliz. Então fica um grande abraço a essa gurizada que está começando, aqueles que já passaram por esse caminho, como foi o meu caso, né? Muitos outros que estão hoje falando sobre o voleibol. Fica um grande abraço a todos. Todos sigam firmes nesse propósito de deixar, né, levar o nome da nossa cidade para todo o estado, quem sabe o país afora. Abração. Meu nome é Lia Inês Ger Kirsten. Eu sou casada com o Pingo. Morei aqui em Itapiranga até no ano de 89. Fomos de muda para Valinhos. Mas quando eu estive aqui, eu era professora e jogava vôlei. Pelo município, campeonato que era feito aqui na cidade. Então, foram anos lindos, saudáveis, maravilhosos na minha vida aqui em Itapiranga, jogando vôlei. Conquistamos alguns títulos. Eu geralmente fiz meio, bloqueava bem, porque sou alta, eu tinha essa vantagem. Então, foi assim maravilhoso. Eu me lembro uma dupla que, assim, de uma jogadora que, me lembro, fez assim a diferença comigo, foi a Zenaide Meirelles. E a minha prima, Marili Kell, ela era levantadora do nosso time. Muito boa, hábil, sabia distribuir as bolas. E então, assim, foram anos assim que a gente até arrastava a juventude, os menores, para o ginásio de esportes, assistir jogo, assistir campeonato. Então, assim, teve a sua parte boa de tudo isso. Hoje eu já não jogo mais, estou com 61 anos, parei de jogar por volta de 50 anos, porque quando eu fui embora daqui, depois, em 95, fui morar em Foz do Iguaçu, e lá eu moro até hoje, e eu joguei muito no vôlei master. Até torneio em Assunção a gente ia, e regional, ali na região, master do brasileiro, a gente participava na nossa categoria, amador, né? Foi muito bom. Parei porque eu tive um problema de coluna por causa de impacto. Não precisei fazer cirurgia e me cuido hoje, mas na época eu falava, eu vou jogar vôlei até 90 anos. Mas os interesses vão mudando, então quem ainda ama vôlei, jogue, que é bom, é saudável. Na época, a gente fazia tudo muito por amor à camisa. Tínhamos treinadores, Nuna fez assim muito pelo vôlei de Itapiranga. O Feda também, os dois sempre juntos, incentivando. Eles tinham voltado formados em educação física de Passo Fundo, deram assim uma alavancada no vôlei para tornar assim uma coisa mais séria, valiosa, que a gente tivesse a garra. Nós treinávamos para campeonatos das 10h30 da noite, ou 15 para as 11, quando terminava a aula na FUNEI, até meia-noite.
Aí tinha as duas maninhas do Coleman, Marlise e Mariane, também. Foi assim um tempo que a gente aproveitou, torciam pela gente e isso fazia um bem enorme. Então hoje eu estou sabendo também, já que está há algum tempo, tem a associação do voleibol aqui em Itapiranga, quase não conheço mais ninguém. A Reni, eu não sei que idade ela tem, mas ela foi minha aluna. Então, quero deixar assim que continuem com isso, que sempre virá uma outra geração e que não deixem o voleibol morrer. A gente ia para os jogos, normalmente a gente ficava em alojamentos, né? E sempre, quando a gente saía do alojamento, ficava uma equipe, cada equipe numa sala, né? Era nas escolas. E sempre antes da gente sair, tinha a limpeza da sala. Então, cada modalidade ficava responsável pela limpeza da sua sala. A gente arrumava todos os colchões, porque a gente levava colchão junto, colchão, coberta, né? Roupa de cama. Cada um tirava o seu colchão, carregava no ônibus e depois então a gente fazia um faxinão na sala para ver se não tinha ficado nada, ou até mesmo para deixar a sala da escola limpa. Porque um dos orgulhos que a gente também tinha é ser bem recebido nas escolas. Quando se falava em deixar Itapiranga num alojamento de uma escola, não tinha problema. Por quê? Porque a gente sempre cuidava para deixar tanto a sala de aula limpa, como também para não estragar as coisas, né? Então, eu acredito para mim que seja um motivo de orgulho também, por a gente ter esse conceito perante os outros lugares, né? Então, acho que isso é também uma coisa bem importante para a gente destacar. E destacando também que isso não foi uma coisa que terminou com as mais velhas saindo. Isso foi uma coisa que continuou a ser desenvolvida. O Nuna, nesse sentido, sempre fez questão de destacar, né, a importância de deixar o lugar organizado, limpo, para que a gente fosse bem recebido numa próxima vez. Então, eu acho assim que a gente aprendeu muita coisa com relação dentro do voleibol. E eu acho que a gente tem que ser muito grato também por muitas coisas que aconteceram. A foto ali onde nós estamos de agasalho verde, foi a primeira vez que nós nos classificamos para o estadual dos Jogos Escolares. Também é a primeira vez que nós pegamos reforço de outro município. Tem ali junto a Miriam e a Janice, né? E na outra foto que nós estamos ali com o uniforme da Seara, foi a primeira vez que nós nos classificamos para os Jogos Abertos também do adulto. E inclusive estamos usando o agasalho, os casacos da Seara, porque era a empresa que estava atuando aqui no município, onde que hoje nós temos a JBS. E nós não tínhamos o uniforme verde. Eu não sei o que aconteceu aquela vez, mas não tinha uniforme verde disponível para nós utilizar. Então, podem ver na foto que inclusive estão todas com uniforme com casaco branco e amarelo, né, que é tradicional da Seara. E também nós temos a presença do Jaime. Aquela vez o Nuna não pôde nos acompanhar, então foi a Lilian, que é a professora que está ali junto como treinadora, e o Jaime Henkes também nos acompanhou naquela vez nos jogos. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.